Boa noite. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o convite da Miriam e agradecer a presença de todos vocês aí de São José dos Campos, que estão aqui hoje para aprender um pouco sobre a desparasitação e ver se esse tratamento é para vocês. Eu quero começar falando para vocês o que é a desparasitação. É basicamente a gente eliminar do nosso corpo parasitas e vermes, e também protozoários que são inimigos do nosso corpo. Nunca um parasita vai fazer bem para a gente, tá? Não existe isso. Existe o nosso corpo estar bem e talvez você não está sentindo tantos sintomas. Mas o que eu quero explicar para vocês são os sintomas que os parasitas trazem para o nosso corpo, que são sintomas comuns, que a maioria de nós tem, e aí às vezes você está tomando remédio e não melhora. Ou tem um alívio dos sintomas e daqui a pouco retorna de novo para esses sintomas. Isso acontece muito. E eu sei que às vezes é um assunto que as pessoas não gostam de falar, porque é nojento, né? Eu sei que é. Mas a verdade é que todos nós estamos parasitados. Não existem quem não tenha parasitas. Todos nós temos. Alguns mais, outros menos. Tudo isso vai depender da sua imunidade e também do local que nós moramos e também da nossa higiene. E dos cuidados, tem alguns cuidados que eu vou passar aqui para que vocês levem isso para a vida de vocês. Então, vamos começar falando sobre os sintomas. Eu vou compartilhar aqui um arquivo com vocês. E aí, Miriam, você vai me falando, por favor, se está dando para ver direitinho, tá? Tá dando para ver, Miriam? Você pode falar que eu não estou te vendo, se você fez algum gesto? Tá dando para ver, sim. Tá bom. Então vou prosseguir. Ó, gente, o tratamento da desparasitação é para a limpeza do nosso intestino e do organismo como um todo. Ele faz sim uma desintoxicação. E é um tratamento natural, onde a gente vai usar fitoterápicos e alguns suplementos que eu vejo se a pessoa vai necessitar ou não. Esse tratamento ele vai durar 23 dias. É o que eu estava falando no início, para quem entrou bem no começo, com a dona Laudelina, né? Existe sim uma recomendação alimentar para esse período. Por quê? Porque tem alguns alimentos que os parasitas gostam. E esses alimentos a gente precisa tirar da nossa dieta durante esses dias. Porque o nosso objetivo é enfraquecer os parasitas, para facilitar a sua eliminação. Com essa desintoxicação, né, com essa limpeza que a gente faz no organismo, a gente também consegue se livrar de toxinas. Então, com tudo isso, os seus sintomas desaparecem e você passa a experimentar um corpo que você nem sabia que você tinha, com muito mais disposição e com os processos digestórios funcionando normalmente. A consequência disso é também um emagrecimento para muitas pessoas que fazem. A grande maioria consegue emagrecer. Eu já tive clientes que emagreceram 5 quilos durante a desparasitação. É claro que isso vai depender do peso de cada um. E uma pessoa mais magra, ela vai emagrecer menos. E uma pessoa que tem um sobrepeso, talvez emagreça mais. Aí vamos ver agora alguns sintomas, e aí vocês me dizem se vocês têm esses sintomas, ó. Você tem vontade exagerada de comer doces? Todo dia precisa de um docinho? Isso acontece com você? A grande maioria das pessoas é viciada num docinho depois do almoço ou do jantar. Isso é sintoma de parasita. Porque os parasitas, eles são micro-organismos e eles precisam de alimentos para viver. Eles têm até sistema digestório, eles têm até mesmo reprodução dentro dos nossos órgãos. Então, eles gostam de doce. O que é o doce? É a glicose. Então, se você sente muita vontade de comer doce, esse é o principal sintoma da parasitose.
depressão, dor de cabeça e também o sono agitado. Vou voltar aqui porque eu quero olhar para vocês enquanto eu falo. Sabe aquela pessoa que às vezes está deprimida, toma remédio, já até por algum certo tempo, e ela não tem tanta melhora. Vocês sabiam que existe um parasita que chama toxoplasmose? Ele causa depressão. E é um parasita muito comum da gente ter, porque ele é o parasita do gato. Sabe aquela doença que quando a mulher está grávida, o médico pede exame para saber se a pessoa tem toxoplasmose, porque ele pode causar até cegueira no bebê. Então, é muito comum. Quando você vê uma pessoa triste, já deu remédio, já deu florais, tudo que você conhece, e a pessoa não melhora, é o momento de desparasitar, porque pode ser. A toxoplasmose, ela fica no nosso cérebro. Ela vai lá para o nosso hipotálamo e ela inibe alguns processos que existem no nosso cérebro. Por isso que a pessoa fica triste. Olha só que coisa, né? Ela muda até o comportamento, viu? Tanto do nosso como também do animal. No caso, o gato, né? Porque é um dos hospedeiros mais comuns. Então, depressão, esse também é um dos sintomas. Deixa eu voltar aqui para o meu compartilhamento. É que eu tenho que sair do compartilhamento para poder aceitar o pessoal que está entrando. Só um instantinho, pessoal. Estão vendo, né, pessoal? Vou continuar aqui falando. O slide que eu estou compartilhando, a gente falou de depressão, vontade de comer doce, dor de cabeça, também é sintoma de parasitas, tanto esse da toxoplasmose, como também um parasita que se instala no fígado. Existe um parasita, pessoal, que chama facíola hepática. Ele fica lá no nosso fígado. Isso é muito comum no fígado de animais e ele cava túneis. Ele vai cavando, vai fazendo buracos mesmo no fígado. E isso pode causar até mesmo cirrose. Quem aqui já ouviu falar de barriga d'água? É um outro parasita também que causa a barriga d'água. E a facíola hepática, ela é um outro tipo de parasita. Ele é até grande, não é um parasita pequeno não, mas ele se assemelha a uma folha, parece o desenho de uma folha. Se alguém tiver curiosidade, depois eu posso mandar uma foto de um fígado bovino com esse tipo de parasita, para vocês verem o estrago que eles fazem no nosso organismo. E aí fica difícil de ter saúde, né? A pessoa que tem uma facíola hepática no fígado, por exemplo, ela não vai ter uma digestão boa jamais. E não vai conseguir tirar a toxina do corpo, porque o nosso fígado é um dos principais órgãos de desintoxicação do nosso organismo. Irritabilidade, nervosismo, altos e baixos emocionais, isso daqui é super comum, né? Para todos nós, eu acho que é um dos sintomas mais difíceis da gente identificar, porque parece com muita coisa, né? A pessoa vai, pode ser um problema de tireoide, pode ser um problema emocional, e às vezes precisa só desparasitar para melhorar. Inclusive, pessoal, eu tenho. Deixa eu aceitar aqui mais um participante. Eu tenho várias clientes que dizem para mim que depois da desparasitação elas ficam calmas, ficam em paz, ficam uma outra vida, porque os parasitas produzem toxinas que irritam o nosso sistema nervoso. E aí a pessoa acaba tendo esse tipo de comportamento. Vou voltar a compartilhar. Vamos falar agora de fraqueza ou fadiga. Também é um dos sintomas muito comuns para a gente que atende em consultório, é o que as pessoas mais falam, né? E às vezes a gente confunde
o cliente, né? Ele acha que está faltando vitaminas, e pode ser mesmo, né? Ele acha que está faltando alguma coisa no corpo dele, mas pode ser que ele esteja parasitado. E isso está roubando realmente nutrientes do organismo dele. Existe um parasita que ele chama ancilostoma. Esse parasita, talvez a dona Laudelina vai até lembrar. Sabe o que as nossas avós, as nossas mães chamavam de amarelão? Não tem aquele dizer, essa pessoa está amarela, está com verme. A senhora lembra, dona Laudelina? Lembra, né? Tá balançando a cabeça. Esse é o parasita que chama ancilostoma. E ele é grandinho, gente. Ele é uma lombriguinha mesmo. Ele é muito comum e ele chupa o sangue. Ele gruda mesmo nas paredes lá do intestino ou do órgão que ele tiver colonizado e ele vai realmente sugando o sangue. E a pessoa fica anêmica. Aí fica com fraqueza, desanimada. Não dá para ter saúde assim. A gente também precisa eliminar esse parasita. Um muito comum, todo mundo já ouviu falar, a gente até brinca, né? Quando a gente está com fome, com muita fome ou está insaciável, as pessoas costumam brincar. Eita, minha lombriga está atacada. Tenho certeza que vocês já ouviram esse tipo de brincadeira, né? E pode ser mesmo. Os parasitas, eles consomem muitos nutrientes. Quando as pessoas falam muito de lombriga, esse parasita chama Ascaris lumbricoides. 1/4 da população mundial está parasitada com lombriga. É um dos mais comuns e é um dos mais perigosos, porque eles inibem o nosso metabolismo e os estudos da terapia Uda Clark tá relacionando câncer com esse tipo de parasita, o Ascaris lumbricoides, que é um dos mais comuns. Então, as pessoas que têm câncer, elas também, depois que terminar o tratamento, precisam desparasitar, porque é muito comum ter esse tipo de parasita. E a gente pensa assim que fica só no intestino. Não, eles podem migrar para qualquer região do nosso corpo. Infelizmente, eles fazem uma festa. Então, a gente tem que fortalecer o nosso organismo para que ele possa expulsar esses parasitas. Deixa eu aceitar aqui o pessoal que está pedindo. Voltando aqui para o compartilhamento. Vamos para o próximo. Dificuldade para emagrecer. Isso aqui eu quero até olhar a carinha de vocês, quem tiver aqui com a câmera aberta. Pessoal, fala para mim aqui, ó, levanta a mãozinha virtual. Quem quer emagrecer, por favor? A dona Laudelina falou que não. Ok. Então, come carboidrato, mandioca, lá durante a desparasitação da senhora. Mais alguém aqui quer emagrecer? Podem levantar a mãozinha virtual, se quiserem. Bom, pessoal, pela minha experiência, a cada 5 mulheres, 4 querem emagrecer. Geralmente é assim, a grande maioria quer emagrecer. Hoje mesmo, alguém aqui do grupo, que a Miriam montou, perguntou para mim sobre essa questão do emagrecimento. E se você já tentou de tudo e não conseguiu emagrecer, é o momento de fazer a desparasitação, porque os vermes, eles atrapalham ali a função do fígado, que ajuda no emagrecimento. E também no intestino. A pessoa, geralmente, que não consegue emagrecer, às vezes ela tem intestino preso. E tudo isso, a microbiota intestinal está toda bagunçada. E aí ela não consegue emagrecer. Então, esse também vai ser um dos ganhos, dos benefícios que vocês vão ter fazendo a desparasitação. Vamos continuar aqui. Vamos ver qual é o próximo sintoma. Pessoal, depois no final eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, tá?
dores articulares, má digestão, arroto, gases intestinais, a constipação, tudo isso também são sintomas de parasitas. Existem alguns que colocam seus cistos, né, os seus ovos, na pele, na musculatura, e isso causa dores. Eu tenho uma cliente, até aqui o depoimento dela, que ela tem dores articulares, inclusive no joelho. E ela disse que depois da desparasitação, melhorou consideravelmente as dores dela. Tem um depoimento dela aqui. Agora, esse é o mais comum, pessoal. Coceira anal ou vaginal. Quando é coceira vaginal, a gente conhece como candidíase. As mulheres conhecem assim. Isso pode estar tanto no corpo feminino como também no corpo masculino, tá, pessoal? Candidíase, homem também tem, só que ele tem menos sintomas que a gente, porque a cândida é um fungo que fica no nosso organismo. Então, ó, a coceira anal é daquele parasita, que é o Oxiurus, muito comum em crianças. E ele fica muito ativo durante a noite. Aí atrapalha o sono da pessoa. E, gente, se uma família tem, a grande maioria vai ter. Porque é uma coisa que você pega, assim, às vezes sentando no mesmo lugar. Orelhas, nariz coçando. Sabe as pessoas que fazem muito isso daqui? Estão sempre coçando o nariz, né? Ou coçando o ouvido. Também é sintoma de parasitose. Eu tenho uma cliente que, inclusive, ela comenta que ela tinha uma casquinha no ouvido. E aí, depois que ela fez a desparasitação, isso melhorou. Nunca mais ela teve essa coceira no ouvido. E ela dizia que ia no médico, ele passava o que era necessário, né, da área dele, e mesmo assim ela não melhorava. E depois da desparasitação, ela não teve mais esse incômodo de coceira no ouvido, a ponto de fazer casquinha. Deixa eu aceitar mais uma pessoa. O próximo sintoma, pessoal, queda de cabelo. A queda de cabelo também tem a ver com parasitas por conta da falta de ferro. Quando você está sendo sugado os seus nutrientes, seja pelo ancilostoma, que eu já mencionei para vocês, ou por qualquer outro parasita, o seu corpo ele entende que o cabelo, que as unhas, isso daqui é para embelezar o nosso corpo. Não é necessário para a sua sobrevivência. Então, é a primeira coisa que dá ruim, não é? É a queda do cabelo e as unhas. Isso também é sintoma de parasitose, de falta de vitaminas e também os parasitas. Eu quero também aproveitar e dar algumas dicas para vocês se protegerem. Algo muito comum para nós, né? Eu vejo aqui pelos nomes, a maioria que está assistindo aqui são mulheres. Quando a gente vai almoçar fora, a primeira coisa que a gente vai é no buffet ali de saladas, não é? Corre para pegar uma saladinha. Tá prontinha, bonitinha, mas não é o mais ideal para nós, porque a gente não sabe a higienização do local. A menos que você tenha confiança, não coma salada crua. Prefira sempre o que é cozido, o que é refogado, porque aí já passou pelo processo de cocção, e aí os ovos de parasitas têm menos chance de você engolir um. Então, essa é a primeira dica. Nós, mulheres, acabamos ficando mais parasitadas por isso, porque a gente corre na salada. É o mais comum, né? Homem, para comer salada, tem que ficar ali empurrando, né? Mandando comer. Geralmente é assim. Vão tomar suco em restaurante, em padaria. Eu hoje evito de tomar suco. Prefiro uma bebida que venha fechada, ou então tomar água. Porque o suco a gente não sabe com que água que ele fez. Vocês acham que ele vai lá no filtro, pegar uma aguinha limpinha do filtro, ou uma água mineral? Quem sabe, né? Talvez. Mas a chance disso não acontecer é grande. Então, evite de tomar suco em restaurante. Então, essas são medidas básicas e simples que vocês podem tomar para evitar e diminuir a carga parasitária no corpo de vocês. Uma outra dica também. Quando a gente tá na rua, precisa usar o banheiro público, de qualquer local.
nós mulheres, principalmente, deem a descarga antes com a tampa fechada da descarga. Porque nós, mulheres, lembra que eu falei para vocês que aqui a gente ia falar de tudo, que não era para ter vergonha? Você vai lá fazer o seu pipi, o seu xixi, e volta uma água da bacia, volta um pingo. Sabe quando você começa a urinar? Volta um pingo. Aquilo pega em você, se tiver lá uma clamídia, uma bactéria, pronto, você já adquiriu. Então, esse é um cuidado que eu sempre dou para as minhas clientes. Primeiro, abaixa a tampa da descarga e depois utiliza o banheiro, porque volta e você pode pegar uma bactéria de bobeira em algum tipo de banheiro público, tá? É nesse sentido que eu estou falando. E até mesmo na nossa casa, sempre que for dar descarga, abaixa a tampa, porque a gente elimina parasitas. Mesmo que vocês não estejam ali tomando um fitoterápico apropriado para isso, pode sair os ovos nas fezes. E aí, na hora que você dá descarga, voa, você respirou, porque são coisas minúsculas, né? A gente nunca vai enxergar. É coisa de microscópio. E aí você respirou, entrou no seu pulmão e pronto, já está parasitado. Outra coisa também que é muito comum, um sintoma, é pneumonia de repetição, asma. Quem tem asma tem parasita no pulmão, inclusive o estrongiloides é muito comum. Tosse persistente. Eu não estou falando daquela tosse que às vezes é causada por algum tipo de remédio, tá? Por exemplo, quem toma remédio de pressão ou quem tem refluxo, geralmente tosse mesmo. Se não é esse o seu caso, e você tem uma tosse persistente, que você não encontrou causas, né, não encontrou solução, isso pode ser parasitas. E aí você tem que também desparasitar. Problemas pulmonares em geral, tá? Isso é parasitas. E, inclusive, a gente consegue até ver no exame de sangue. Se alguma de vocês tiver um exame de sangue, um hemograma, ou quiser fazer, assim, particular, tá, gente? A gente precisa assumir o controle da nossa saúde. Existem vários exames de sangue que não precisa de pedido médico para vocês fazerem. É só ir no laboratório e pagar particular. O hemograma é R$14. No hemograma, tem um item lá que chama eosinófilos. Se o seu eosinófilo estiver acima de 2, já é indício de uma parasitose. Então, esse também é uma maneira mais simples da gente poder identificar no exame de sangue. Inclusive, quando eu atendo os meus clientes, eu peço para trazer exames recentes, caso ele tenha. E agora, como é que funciona o tratamento? Então, quem fizer o tratamento vai receber um kit. Aqui dentro tem 3 fitoterápicos. Esses fitoterápicos é tintura de nogueira preta, cravinho e artemísia. É um kit importado, tá, pessoal? E ozonizado, para evitar qualquer tipo de contaminação por fungos. Você vai receber, junto com esse kit, eu não vou abrir, tá, para mostrar para vocês, porque esse daqui é de cliente, então eu não vou abrir. Mas vocês recebem um planner, ó. Nesse planner tem uma tabelinha aqui, com tudo que vocês vão tomar, com os dias para vocês anotarem. E depois, para quem for fazer o tratamento, eu explico melhor sobre isso, tá? Então, esse é o tratamento que vocês vão receber. Eu costumo fazer grupos também, porque no grupo fica mais dinâmico, vamos dizer assim, né? As pessoas conversam, trocam receitas, porque sim, existe uma restrição alimentar para glúten, leite e grãos, inclusive feijões. Durante o período do tratamento, não pode comer isso. E mais algumas informações que depois eu vou passando para. Então, esse é o kit que a gente dá. E se for necessário, para alguns, eu também posso indicar outros tipos de suplementos, conforme a necessidade de cada um. Quem não pode fazer a desparasitação? Mulheres grávidas que estão amamentando e pessoas com problemas no rim. Então, se você tem um problema no rim, também não pode fazer desparasitação. Se você está em quimioterapia, também não indico para esse momento.
Se está com crise renal, eu tenho pedra no rim, ainda não é o momento, tá? Mas se você não tem nenhuma dessas circunstâncias, a desparasitação é para você. Acho que agora eu vou abrir para perguntas. Se quiserem fazer perguntas, está disponível agora. Só abrir o microfone. Olha, a turminha aqui hoje está tímida, hein? Se vocês não falarem, eu vou falar. É Daniela aqui. Oi, Daniela. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Liz, né, você? O meu nome Cheguei é Neide depois. Leme. Porque o meu nome é Neide Leme, porque esse daqui é o Instagram do Mundo dos Terapeutas, por isso que tá Liz, mas é Neide. Tá certo, Leide. Boa noite. Então, eu queria saber qual o valor da consulta, se é cobrado o valor de consulta, e se pode passar por aqui uma média de valores desse kit, por quanto tempo é o tratamento, dá para falar isso aqui? Sim, eu vou falar, eu já vou falar, inclusive eu vou mostrar para vocês, tá? 23 dias, Daniela. Tá? Você é a Daniela que estava falando comigo no Instagram? Não, acho que não. Ah, tá. São 23 dias. E o tratamento, ele sempre vai começar na lua nova. Então, o próximo grupo vai ser dia 14 de setembro. Eu vou mostrar aqui para vocês. Por que na lua nova? Por causa do ciclo de reprodução dos parasitas. Então, na lua nova, a gente vai pegar vermes adultos. E na lua cheia é quando eles saem para reprodução. Então, esse tratamento, ele vai pegar as 4 luas, praticamente, tá? As 4 fases da lua. Mas a gente começa na lua nova para já matar uma grande quantidade de parasitas e diminuir os sintomas que talvez as pessoas sintam na lua cheia. E a sua pergunta, Daniela, foi bem interessante, porque você me lembrou de falar. Vocês já ouviram histórias sobre a lua cheia? Eu já ouvi de lobisomem, de loucos, coisas do tipo. Até em casa a gente tem uma brincadeira que os nossos loucos ficam agitados na lua cheia. Exatamente, é isso mesmo, Daniela. E fica o mesmo. Deixa eu só aceitar aqui quem está pedindo para participar, só um instante. Tem a ver com os parasitas, então? Sim, tem a ver com os parasitas. Porque na lua cheia, os parasitas saem dos órgãos e vão para a luz do intestino para fazer o processo deles de reprodução. E nisso, eles vão liberando toxinas. Imagina um monte de parasitas saindo dos seus órgãos, porque eles ficam sim, tá, gente? A gente tem no fígado, e tem parasitas específicos. Depois, se a Miriam quiser, ela até comentou comigo hoje, ela pode falar um pouquinho mais. Tem parasitas, por exemplo, do pâncreas, que é o eritema pancreático, ele causa, inclusive, diabetes, aliás, né? Tem o do coração, tem parasita do coração, gente. Acreditem nisso, existe. Tudo isso que eu estou falando para vocês, tá? São estudos da doutora Uda Clark. Eu me formei no Instituto Uniquant, onde o professor é o discípulo direto da doutora Uda Clark. Uda Clark é uma canadense, o instituto dela fica no México, tá? Para quem quiser saber mais. Todo esse trabalho de descrição é baseado nos estudos dela, da terapia Clark. Então, na lua cheia, Daniela, é quando eles saem, e isso causa um alvoroço no nosso organismo. As substâncias, as toxinas que eles produzem, irritam o nosso sistema nervoso. Por isso que você mencionou que os loucos saem na lua cheia. E muito provavelmente as pessoas ficam mais agitadas mesmo. E Pode todo falar, adulto Daniela. tem, todo ser humano tem parasita? Eu estou horrorizada. Eu sou da área da saúde também, eu até sei sobre isso, eu já estudei algumas coisas, mas eu fico em choque quando eu paro para pensar do tanto de bicho que tem dentro da gente. Todo ser humano tem, em qualquer fase da vida?
Sim, sim. Todo ser humano tem. A gente tem na nossa microbiota intestinal algumas bactérias do bem, né? Que é o que a gente conhece, como lactobacilos, acidófilos e assim por diante. Mas os parasitas, eles nunca estão em simbiose conosco. Eles estão parasitando. Tudo que parasita não é bom. Tá sugando. Deixa eu compartilhar com vocês mais uma informação. Uns depoimentos, tá, pessoal? Tem outros, depois eu vou jogar no grupo para vocês alguns depoimentos, inclusive da Miriam. A Miriam está ao vivo aí, depois pode, se quiser, pode falar para nós, tá? Alguns resultados de clientes, ó. Esse primeiro é da Filomena. A Filomena, ela já tem 60 anos de idade e ela chegou para mim com uma queixa de muita fadiga e muita ansiedade. Ela não sabia o que ela tinha. Já tinha tomado tudo quanto era remédio e não sabia como melhorar. E depois da desparasitação, ela falou para mim que melhorou 90%. Isso é um resultado fantástico, gente. É sensacional esse resultado. A Kimberly é uma jovem, legal que eu lembro das idades das pessoas, né? De 24 anos, muito consciente com a saúde dela, assim como a Mari, da Miriam. Ela fez a desparasitação e tudo nela melhorou. Então, ela fala que sentia uma sensação de agonia no peito, é aquilo que eu falei para vocês, né? Os altos e baixos que a pessoa sente. E isso também deixou de existir. A barriga desinchou, porque ela melhorou também a alimentação, e ela passou a ficar muito mais calma, e até as unhas dela melhorou, porque não tinha mais nada ali parasitando ela. E esse outro depoimento aqui, deixa eu ver de quem que é. Essa daqui é da Cláudia, é aquela cliente que eu mencionei para vocês que tinham dores, né? Tem dores musculares, e a queixa principal dela era dores no joelho, e ela melhorou bastante. E é uma das clientes que também menciona para mim que fica totalmente zen depois da desparasitação. Melhora muito os processos de ansiedade e melancolia que a pessoa talvez tenha. Agora, vamos chegar aí na dúvida da Daniela, que eu já até expliquei um pouquinho, né? Então, ó, são esses 3 fitoterápicos aqui que vocês vão receber. O do meio, que tem a tampinha preta, ele é em tintura, é líquido, e os demais são cápsulas. Vocês vão ter acesso ao grupo para acompanhamento, né? Então, se tiver um número considerável de pessoas, eu faço o grupo. Se não, eu faço atendimento individual, explicando, entendendo melhor a necessidade da pessoa. Passo a recomendação alimentar para esse período, passo onde vocês podem encontrar. Tudo que eu vou indicar para vocês, por exemplo, existe um tipo de arroz para esse período. Eu vou indicar o site para vocês comprarem, tá? Não é nada assim difícil demais de fazer. Você tem que estar disposta para fazer, mas não é muito difícil. Tem e-book, tem receitas para vocês fazerem durante o tratamento. Então, tem todo esse apoio. Inclusive, esse e-book, ele foi desenvolvido por uma nutricionista especialmente para desparasitação. Então, todas as receitas lá são permitidas. Por que eu fiz isso, tá, gente? Porque pão não pode comer durante esse período. E aí, quando a gente fala em pão, a pessoa pensa, meu Deus, o que eu vou comer? Vai comer um monte de coisa, só olha lá no e-book. Pode comer tapioca, pode comer coisas de polvilho, de aveia. Então, tem bastante coisa para vocês comerem, ninguém vai passar fome, tá? Agora a gente vai falar sobre o investimento para participar do grupo de desparasitação. Vai começar dia 14 de setembro, porque é a lua nova, então tem data mesmo para começar. O investimento no kit, nesse que eu mostrei para vocês, que vem os 3 produtos, o valor do kit é R$ 247. E, gente, eu não vendo o kit separado, tá? Porque a pessoa ela vai precisar da minha orientação, vai precisar de acompanhamento. Então, só o kit, antes que vocês me perguntem, eu não vendo, tá?
E para participar do grupo, do acompanhamento, o valor é R$ 198. Então, vocês podem fazer o pagamento no cartão, em até 10 vezes, tá? Se desejarem. Aí fica 10 parcelas de R$ 53. E se for à vista, R$ 445. Alguém me chamou? Quer perguntar alguma coisa? Chamei, desculpa, que eu estou aqui no celular, Conceição. E aí a mãozinha virtual acabou que eu não achei, desculpa. Pois não. Você quer perguntar? Ô, é que eu estou com um exame de hemograma aqui na mão. Qual é aquele nome que você falou que era bom observar, se estivesse acima de 2? Por favor, eosinófilos, Eu vou escrever aqui para vocês, espera aí. por favor. Eosinófilos. Ah, tá. Se tiver acima de 2, Pode ser parasitas ou também alergias. Quer tá compartilhar ótimo. conosco ou não? Quero quiser. 2,40. Compartilho, não tem problema. 2,40. né? 2,40, isso. É o exame do mês que eu fiz, 3/7. É um exame recente aí, tá valendo, ó. Já tem Tá. indicação. E a tricologista, que eu faço tratamento por causa da queda de cabelo, ela comentou mesmo alguma coisa que podia ser relacionado a vermes, alguma coisa assim. Ela até comentou dessa medicação ivermectina. Agora eu estou lembrando das informações, vendo aí sua explicação também, ouvindo sua explicação. Os tricologistas, eles estão bem atentos mesmo à parte de parasitas, viu? Porque tem a ver com queda de cabelo, que é o principal deles. E a ferritina, igual você falou também. Isso, ferritina também. Está bem atenta mesmo essa parte da tricologia. Mas a ferritina ainda precisa aumentar um pouco a minha, que eu estou vendo aqui nos exames. Tá bom, obrigada. Depois eu chamo você. Tá bom, obrigada. Viu qual é o seu nome? É Conceição. Tá bom, Conceição. Obrigado por partilhar conosco. Imagina, eu que agradeço a explicação também. Imagina. Ó, então, voltando aqui, pessoal, só para encerrar. Então, tá aqui, tá, pessoal, o valor do kit e do acompanhamento no grupo. Por exemplo, essa questão que a Conceição trouxe para nós. Lá no grupo a gente fala sobre isso. E para quem estiver no grupo, eu posso até indicar um suplemento para melhorar a questão da ferritina. Mas aí só com o exame mesmo, para a gente poder observar a quantidade que é necessário. Então, tem todo esse suporte, tá? Porque algo que eu preciso também comentar com vocês, eu faço uma pequena entrevista com a pessoa antes, né? A Miriam mesmo, né? Quando ela mencionou da mãe dela que queria fazer, eu fui perguntando, me fala da sua mãe, quais são as patologias que ela tem, porque dependendo da pessoa, às vezes não é o momento dela fazer. Quando a gente começa a lidar com parasitas, existem sim alguns sintomas que eles podem gerar, por exemplo, uma diarreia, coceira, são as coisas assim mais comuns que a pessoa vai sentir. Se é uma pessoa que já tem dor de cabeça, Neide, eu já sinto muita dor de cabeça. Se ela for fazer desparasitação, eu vou precisar recomendar um outro suplemento além do kit, para ela não ter dor de cabeça durante a desparasitação. Vocês percebem por que precisa do acompanhamento? Não dá só para eu vender o kit para vocês. Eu preciso acompanhar. É essa a questão que eu quero trazer para vocês, porque o pessoal sempre me pede o kit, né? Mas precisa do tratamento. É o conjunto, né, que vai dar resultado para vocês. É todo o conjunto. É a alimentação, é os suplementos e é o apoio para você continuar no tratamento. Então, esse material que eu compartilhei com vocês, eu vou mandar lá no grupo. Quem quiser comprar o tratamento, pode clicar nesse link e aí já vai direto para o cartão, para que vocês possam fazer no cartão.
Também, se desejarem à vista, eu passo o número do Pix para vocês, ou transferência. E o frete, a gente vai sempre conversar, porque eu preciso do endereço de vocês. Aí a gente vai conversando, tá? Por isso que eu coloquei aqui o frete reduzido, sob consulta, porque eu preciso encaminhar isso para vocês depois. Quem está perto da Miriam vai receber quando ela recebeu da mãe dela, e quem não estiver, a gente fala de uma outra forma, tá? Aí precisa realmente entrar em contato comigo. Miriam, você quer falar alguma coisa, quer compartilhar da sua experiência, que já passou pela desparasitação? Isso mesmo, até abri meu microfone aqui. É interessante que a minha mãe fez uma pergunta bem interessante para você responder. No caso, os vermes, depois eu falo de mim. No caso, os vermes, eles, assim, se alimentam muito dos nossos alimentos, né? Aí, eliminando esses vermes, quem vai comer os alimentos, ajudar a digerir? É o processo normal da sua digestão. Não é os vermes que E digerem, são as nossas eles enzimas. estão ali como intruso, né? Então, quem vai... O nosso corpo que é o responsável para digerir esses alimentos, né? Exatamente. A pessoa, por exemplo, quando ela tem problema de digestão, aí vai tomar os omeprazol da vida. Está faltando enzimas no estômago dela. A digestão, dona Laurena, ela já começa na nossa boca. A gente tem enzima até na boca. Aí no estômago produz outras, e aí faz o quimo. Quando ele chega no nosso intestino, o intestino ele vai sugando os nutrientes. Mas quem é que está lá sugando os nutrientes? Se a gente não desparasita. Ele está sugando os nutrientes, não a comida. A comida vai embora pelo seu intestino delgado, grosso, de qualquer jeito. Entendeu? Agora, quando eles estão lá, eles causam essas doenças que eu mencionei, ó. Asma, pneumonia, anemia. Quando eles estão lá, eles causam doenças. A minha mãe, ela tem, assim, uma certa tosse, sabe, que eu desconfio que pode ser parasita também, porque já investiguei várias coisas, até coração, né, que dá tosse. Mas ela tá ótima do coração, a gente fez exame esses dias, né, então pode ser proveniente, porque tem um probleminha de tireoide, se não me engano, eu vou confirmar ainda, é hipotiroidismo. E os nódulos de tireoide, eles têm também procedência em parasitas. Verdade. Verdade. E eu, quando eu fiz a desparasitação, eu já estava procurando há bastante tempo, né? E já sabia do processo que você ali fazem, né? Aí tem os 2 meses que eu fiz, e assim, foi a cereja do bolo para mim. Eu queria fazer outros tratamentos, mas não, a meta é a desparasitação para outros tratamentos entrar melhor, né? E no meu caso, eu tinha oxiúros, mas não acusava em exame nenhum. Faz exames e nunca acusa. Mas a gente sabe pelos sintomas, né? Um dos sintomas do oxiúros é a coceira. E também fome, né? Comer o dia inteiro e nunca saciar, aquela comilança, irritação, né? E depois que eu comecei, ainda fiquei sentindo os vermes, a coceira anal, né, que tem. Mas eu senti que melhorou mesmo, é bem interessante. 2 semanas depois que terminou os 23 dias, porque aí eu expeli um verme, né, de uns 8 a 9 centímetros, deu para ver ele, que aí eu pesquisei os tipos de verme, como que eles são, né, se a gente não pesquisar como que é o formato dele, a gente não identifica, mas aí eu identifiquei, e olha, foi assim, parou de me incomodar. E também, antes eu sentia que eu comia mais, dava aquela fome, aquele exagero de alimentação. E hoje eu vou comer nas horas certas, o meu prato eu ponho, e falo, mas eu não vou comer tudo isso. Aí eu acabo devolvendo um pouquinho ainda, né? Emagreci 4 quilos, que eu queria chegar no meu 60, não assim, para emagrecer, mas assim, que eu sei que é o meu ideal, né? E cheguei no meu 60, estava com 64, emagreci 4 quilos. Alimentação, foi um pouco assim, de hábito mesmo, né? Tirar o pão, colocar outras coisas. Agora lá em casa tá todo mundo fininho, todo mundo comendo alimentação assim, sem pão, sem o leite é pouco, né?
o açúcar também diminuímos. E a Mariana começou a desparasitação dia 16 desse mês. Ela é tão focada que ela está indo bem, né? Ontem ela teve uma descarga de um pouquinho de dor de barriga, né, tal. Acho que já foi um pouco de verme e desintoxicação também intestinal. Mas ela tá diminuindo o açúcar, tá sentindo o sabor, parece que o paladar, porque ela gostava de coisa muito doce. Agora parece que o paladar dela tá mais apurado, ela tá conseguindo sentir o sabor dos sucos sem açúcar, né? Da laranja, a melancia já é doce mesmo, e comendo melhor, se interessando por outros alimentos. Então tá dando assim um resultado. E há um foco também dela é a acne, né? As espinhas, que vivia inchada, o rostinho inchado. Agora ela já tá tudo baixinha, já ficando só a marquinha, sabe? Tá diminuindo bem. Então é um processo assim de reeducação alimentar e saúde, né? Uhum. E ela tá só com o quê? 7 dias? Começou dia 16, né? Hoje é 7 dias, isso mesmo. 7 dias. Ela está desinflamando. Tanto é que tá vendo A no rosto barriguinha dela. diminuiu, tá desinchada, e ela tá amando, né? É o que eu falei no início, né? Vocês vão experimentar um corpo saudável que talvez vocês nunca perceberam. A gente vai percebendo esses processos durante, né, as semanas da desparasitação. Algo que eu esqueci de mencionar com relação aos sintomas, quem range os dentes, aperta os dentes, é parasitas. Problemas na vesícula, pessoas que estão sempre com a barriga ruim, doendo, se sentindo empanturrada, também melhora bastante. Então, vocês vão sentir uma melhora na saúde de vocês no geral. E isso vai até mesmo trazer para vocês mais longevidade e mais qualidade de vida, assim como trouxe para a Miriam. Miriam, obrigada por ter compartilhado, obrigado por ter feito esse movimento todo, foi você que fez, muito obrigada. Olha, foi a E assim, Marcelina que foi fazendo a propaganda e aí a gente gerou esse movimento. Ela foi falando para as amigas, muitas não estão assistindo, talvez com compromisso, mas pode ser que depois vão assistir. então, obrigada, dona Laudelina, também, viu? Gente, deixa eu contar para vocês, as pessoas ficam com muito medo de fazer a desparasitação e ver sair no verme. Não vai sair nada vivo, e você só vai achar se você procurar. É o que eu sempre falo para a Miriam, né? Tem que, antes de dar descarga, olhar para o número 2, e só vai achar se procurar, senão não. Eu tenho uma cliente, o nome dela é Kelly, ela já fez até live comigo, tá lá no meu perfil do Instagram, depois quem quiser assistir. Ela tinha 40 anos, ela sentia mexer na barriga dela. Ela tinha vermes andando na barriga dela. E ela estava num ponto que ela achava que ela estava louca. Porque ela fez todos os exames que vocês imaginarem e estava tudo ótimo. Exame de sangue, não tinha nada de anemia. E toda noite ela sentia aquele incômodo. Ela chegou a me mandar fotos da barriga dela e ficava realmente um bolo, né? Ela começou a fazer o tratamento. Com 8 dias, ela eliminou um monte de parasitas. Eu não vou mostrar foto aqui, mas se alguém tiver curiosidade, depois me chama que eu mando para vocês verem, tá? Ela me autorizou a fazer isso, tá? Ela ficou muito feliz porque o maior ganho para ela, além do desconforto que ela sentia dores mesmo. Ela falou assim, Neide, eu não estou louca, porque eu achava que eu estava ficando louca. E o outro ganho que ela teve, e é um caso que me marcou muito, ela já tinha tido 2 gestações e perdia. No segundo mês, ela perdia essas gestações. E ela pesquisou, para vocês terem ideia, ela foi estudar nutrição, de tão incomodada que ela vivia com esses parasitas. E aí, uma das coisas que ela descobriu, ela que me trouxe, inclusive, essa informação, tá, pessoal? E depois eu fui me certificar. Quando a pessoa tem um verme que chama tênia, por exemplo, ela se alimenta, a tênia é a solitária, aquele que todo mundo tem medo. Quem nunca. Deixa eu aceitar aqui o pessoal que está entrando. Só um minutinho, gente.
Ah, tá, não era pessoas que estavam entrando, levantaram a mão. Eu já vou dar oportunidade para vocês falarem, tá? Só vou terminar de contar desse resultado que foi muito bom. A tênia é a conhecida como solitária. Tem a tênia da vaca e tem também a do porco. A do porco é aquela maior. E a tênia da vaca, ela é menor. Ela se alimenta de progesterona, que é um dos hormônios que a mulher grávida produz em grande quantidade. E aí, por conta disso, como ela está tirando os hormônios, a mulher tem abortos. Então, se você conhece alguma tentante que queira engravidar, tanto ela como o marido precisam desparasitar antes de iniciar o processo da gravidez, né? Antes de querer engravidar. E aí ela eliminou essa quantidade de vermes. Ela foi uma pessoa que eu acompanhei muito, porque ela teve várias reações de alergia, de coceira no corpo. E depois disso, no mês seguinte, ela engravidou, gente. Até hoje eu falo com ela, tem foto do bebezinho dela, porque depois ela engravidou e prosseguiu na gestação. Então é um caso que eu carrego com muito carinho, eu sempre conto dela, de ter participado um pouquinho desse processo, tá? Então, para vocês verem como os parasitas causam doenças para nós, até impedindo algumas mulheres de engravidar. Podem abrir o microfone e fazer pergunta. Daniela, Bruder. Eu queria perguntar uma coisa. Quando tem mais de uma pessoa na família, geralmente as famílias têm mais de uma pessoa, então o ideal é todo mundo fazer, porque se você falou que até sentando no lugar você pode estar pegando, então se um membro da família faz e o outro não, ele pode, digamos, reparasitar de novo, não sei se é essa a expressão correta. Essa é uma das perguntas que eu quero fazer, tem mais duas. Sim, a indicação é que faça assim, principalmente quando é casal, tá? Essa é uma boa indicação, dos dois fazerem. É assim, eu estou falando para vocês os parasitas mais comuns, né? Pode ser que a gente tenha, pode ser que não. O oxírus, por exemplo, é aquele que coça no ânus, né? E, geralmente, às vezes ele sai no exame de fezes, mas às vezes não. Geralmente é uma fita que eles colocam no ânus para fazer esse exame. Tá. E outra coisa que eu queria saber é de quanto tempo tem que fazer essa desparasitação? De 6 em 6 meses. É o ideal. E cada vez que você faz, o seu corpo vai ficando mais forte, porque você vai eliminando sempre carga parasitária. Certo, certo. E você já até explicou um pouco outra dúvida que eu tinha, que era essa questão de não ter risco nenhum de saírem vivas, porque eu tenho um trauma de infância, eu morro de medo de tomar remédio de verme, porque antigamente, eu não sei se eram os tipos de remédio que davam, a pessoa fazia desparasitação, e daí eu tenho umas histórias horrorosas, assim, que eu nem vou entrar em detalhes, mas de sair vivo pelo nariz, pela boca, porque a pessoa dormindo, de sair vários pelo ânus também, então é uma coisa assim que eu tenho morro de medo de fazer, por causa dessas histórias de quando eu era criança. Não sei se como que é isso. Não tem essa possibilidade hoje? Não, não vai sair dessa forma, não. Ele vai sair nas fezes, tá? Como eu falei, se tiver lombriga, que é desses casos aí que você está contando, ancilostoma, ele é um verme maiorzinho. Se você procurar, talvez você ache. Mas se você não procurar, fica tranquila. Sucesso para você, não vai sair nada vivo. Antigamente saía mesmo, né? Eu tenho várias histórias também que eu escutava quando era criança. Minha mãe é do Nordeste. Minha mãe, a avó dela fazia detox normal. Para os antigos, isso era um hábito muito normal e muito saudável. É que a gente perdeu isso com o passar do tempo. Mas não vai sair nada dessa forma, tá, Daniela? Pode ficar tranquila. E para sair assim pelo nariz, como a gente escutava em história, a pessoa tem que ter muita lombriga. Uhum. Legal, obrigada. Oi, aqui é a Vanessa. Oi, Vanessa. Eu queria saber se tem algum valor diferente para casal no valor no caso do kit, né? Esse valor que você passou é individual? Teria algum desconto para casal fazerem juntos ao mesmo tempo? É individual. Esqueci o seu nome, me desculpa. Vanessa. Você falou sobre Vanessa. É individual, Vanessa, porque é um kit por pessoa, tá? Então,
Não tenho como fazer para você desconto, é individual o valor. Aí, no caso do grupo, eu poderia só eu pagar para entrar no grupo e seriam 2 kits, para mim, para meu marido, e o valor para entrar no grupo só para mim, no caso. Poderia? Poderia, mas aí eu só vou acompanhar você, tá? Aí eu não tenho como acompanhar o seu esposo. Só consigo acompanhar e dar informações sobre você. Ah, entendi. Obrigada, viu? Por nada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero fazer mais uma Gente, pergunta. É só mais uma pergunta. pode falar. Em relação à ivermectina, qual que é a diferença desse tipo de tratamento que você oferece para os que a gente conhece aí de farmácia? Não sei se já foi falado disso, eu entrei depois. O ivermectina, ele também é um remédio antiviral. Ele é muito utilizado, por exemplo, por professoras para não pegar piolho. Ele é para sarna também. Eu não sou contra remédio de farmácia, tá, pessoal? Eu sempre falo isso para todo mundo. Eu sou muito sincera nesse caso, porque melhor tomar alguma coisa do que não tomar nada. Porém, se você olhar na bula do remédio de farmácia, o albendazol, que é o mais comum, ele só vai pegar 13 tipos de parasitas. Com os fitoterápicos, você vai pegar até 100 tipos de parasitas. Não estou falando que vocês têm 100, tá? Mas tem uma abrangência muito maior do que o remédio de farmácia. E sem efeito colateral. E o remédio de farmácia, ele também vai intoxicar o seu fígado. Então, o ivermectina, ele foi muito utilizado na época do Covid, e eu acho que realmente foi bom, não acho que foi ruim, não. Mas se você leia a bula, vocês podem pesquisar no Google, né? Aí vocês vão ver a quantidade de vermes que ele vai pegar. Por exemplo, para a lombriga, o ivermectina não serve. Ele não pega o Ascaris lumbricoides. Então, é mais essa questão, tá? Mas remédio de farmácia, pessoal, eu não sou médica, então eu não indico. Aí vocês teriam mesmo que procurar um médico para indicar. E pessoas que têm problema no fígado não deveriam tomar esses remédios para não sobrecarregar o fígado. Tá certo, obrigada. Por nada. Muito bem, pessoal. Mais alguém tem alguma dúvida? Eu vou colocar lá no grupo esse PDF que eu compartilhei com vocês. Vou colocar outros depoimentos que eu não passei aqui nesse PDF e fico à disposição de vocês, tá? Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, assim como a Bruna perguntou, a Vanessa, fiquem à vontade, tá? Podem me chamar lá. Última chance para vocês perguntarem alguma coisa. E mais uma vez eu quero agradecer o tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui nesse momento comigo, aprendendo um pouquinho mais, tá? Quero mencionar para vocês que existem também alguns chás para quem, por algum motivo, não conseguir fazer a desparasitação nesse momento. Eu gosto sempre de dar uma dica prática para vocês, tá? Existem alguns chás que ajudam a eliminar parasitas. Tenho certeza que vocês já tomaram quando era criança. O famoso mastruz, mas não com leite, tá? Que o leite é um alimento mucogênico. Mastruz é bom. Tem uma planta que chama erva de bicho. Também vocês podem tomar. Melão de São Caetano é uma planta também, tá? Tem as folhinhas do melão de São Caetano. Ele, na verdade, ele tem um fruto, mas a gente vai usar só as folhas dessa planta. E vocês podem fazer o chá também. Toma ali por 7 dias, um chazinho, ajuda. O melão de São Caetano, ele é muito bom para quem tem a coceira anal, contra o oxirus. Chazinho de hortelã, tudo isso são chás vermífugos, que vocês podem utilizar na casa de vocês. E quem quiser dar o próximo passo para ter mais saúde, para ter um organismo desinflamado, dia 14 de setembro é o dia que a gente vai começar a desparasitação. Tá bom, pessoal? Vou aqui para a nossa gravação.
Deixa eu ver onde é que para a gravação, gente. Eu também não estou tão habituada com o Google Meet. Amanhã eu coloco essa gravação no Google.